a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Olá, sexto ano. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Que bom! Hoje nós teremos mais uma aula de arte remota. Sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje nós trataremos ainda do nosso capítulo 4, que tem como tema Viver a Arte, tá? E nessa vivência artística, nós vamos conhecer um povo que é rico de conhecimento e também de arte, certo? Nós vamos estudar um pouco das características artísticas dos povos egípcios, isso mesmo. Vamos conhecer um pouco da pintura, da escultura e da arquitetura egípcia. Quando nós falamos nos povos egípcios e em sua arte, nós nos lembramos logo de quê? Das pirâmides, das tumbas, das múmias e dos faraós, porque a gente vê muito em filme, na televisão, nos livros didáticos também. E realmente esses são elementos que são característicos da arte egípcia, certo? Toda a arte egípcia, ela é marcada pela escrita avançada. Então, nós sabemos que eles tinham uma maneira de escrever própria, que eram os hieróglifos, que são desenhos que representam, palavras e também letras. Então, eles dominaram esse tipo de escrita. Então, a arte egípcia ela é muito rica de detalhes. Os historiadores datam que a arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo, então muito tempo atrás, e sempre esteve ligada aos aspectos religiosos da civilização e também girava em torno da pessoa do faraó, porque o faraó é a pessoa mais importante da civilização egípcia, Era, no Egito Antigo. Ele era como se fosse um enviado de Deus para governar a terra. Então, todas as pessoas, os sacerdotes, os escravos, todos, eles faziam as vontades do faraó. Tudo que eles faziam era para agradá-lo, certo? Então, o faraó é a pessoa mais importante. E as obras de arte também estavam todas ligadas com os aspectos religiosos, como eu disse a vocês, Então, toda a arte era criada e realizada em função dessa crença que eles tinham, que era a certeza de uma vida após a morte. Então, aqui na Terra, na época no Egito Antigo, tudo que eles faziam era para poder garantir uma vida excelente após a morte, Como se fosse uma passagem, uma preparação para a vida após a morte. Então, todos os elementos construídos, arquitetônicos, as pinturas, esculturas, elas tinham padrões e seguiam regras, E essas regras estavam todas voltadas para essa visão de uma vida após a morte, certo? Os egípcios, eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses. Então, baseado nisso, a gente consegue ver hoje os túmulos, as estátuas, os vasos, que eram deixados com os mortos, não é verdade? Então, toda a arquitetura egípcia, como as pirâmides, todas elas eram edificadas para guardar tanto o morto, o faraó, quanto os seus bens. Então, por exemplo, quando a gente fala na sociedade egípcia antiga, nós temos uma divisão social, que girava em torno da religião. Então, a classe social ela era dividida entre sacerdotes e faraós. Então, eles faziam parte da classe alta, os comerciantes, artesãos e camponeses, que eram a camada mais baixa, e mais baixo ainda estavam os escravos. Então, quando nós falamos nessas classes sociais, nessa divisão, nós vamos ter essa divisão também feita pela pessoa mais importante a menos importante, que era assim que era feita essa divisão. Então, nós temos em primeiro lugar o faraó, depois reis, rainhas, e depois nós temos os sacerdotes, certo? E depois nós temos comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, na camada mais baixa, são os escravos. Então, para a gente entender melhor como que era feita essa questão religiosa de mumificação, nós precisamos saber dessa divisão social, certo? Então, eram todas as pessoas que eram mumificadas, passavam por esse processo de mumificação? Não, apenas as pessoas mais importantes, que no caso, o faraó e seus familiares, Então, o faraó, por ser a pessoa mais importante, ele passava por esse processo. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que manter o corpo do faraó
vivo era uma forma de manter e garantir que ele teria um bom lugar nos céus. Isso mesmo, então faz parte também da questão religiosa deles. Então, como acontecia esse processo de mumificação, né? Então, primeiro, eles faziam-se a retirada do cérebro pelo nariz, eles aplicavam lá um líquido para conseguir retirar esse cérebro com facilidade, né? E depois de retirar o cérebro, eles retiravam os órgãos, sempre começando pelo lado esquerdo, né? Que era o lado que eles acreditavam que estavam todas as emoções e sentimentos. Depois eles cobriam todo o corpo com sais, ou mergulhavam esse corpo nesses sais. Por 40 a 72 dias o corpo passava mergulhado, né? Ou coberto por esses sais. Depois, eles lavavam o corpo com bálsamo e óleos essenciais. E aí, por último, né, eles preenchiam todo o corpo com ervas e algodões, linhos, preenchiam para que o corpo ficasse, né, aquelas ervas eram como um meio de purificar o corpo do faraó. E enfaixavam todo com linhos e pedaços de algodão e betume, que é um líquido. Então, quando a gente vê no filme, por exemplo, aquelas múmias saindo dos sarcófagos com a gaze toda suja, a gente imagina que tá sujo, né? Na verdade, não é sujeira, é o líquido betume que tem aquela coloração, né? Então, não é nada de sujeira, não. Até porque o corpo é bem lavado, bem limpo, nem tinha como sujar. Para proteger a pele, proteger o corpo é usado esse betume, certo? Então, não é sujeira. E aí nós vamos para a parte da arquitetura egípcia, né? A arquitetura egípcia é composta por imensas construções, como as pirâmides, que serviam de túmulos para os faraós, né? Os reis do Egito Antigo, eles dominavam tudo e eram considerados os deuses. Então eles tinham que ter um lugar que pudessem guardar todo o corpo desse deus, que é o faraó, como também os seus pertences que ele tinha acumulado durante a vida, tá? Então aí nós temos os templos, né, que eram construídos em homenagens a esses deuses. Então, nessas pirâmides nós temos as 3 pirâmides que são as principais, é a Quéopis, Quéfren e Miquerinos, que foram construídas para o faraó e sua família. Não era apenas o faraó que era colocado nas pirâmides, o corpo era colocado, a família também, que a rainha participava também. Então, as pirâmides, na verdade, elas tinham essa forma piramidal, que era uma maneira de facilitar a ascensão do faraó aos céus. Assim eles acreditavam, né? Então, vinha a parte de baixo mais larga para a parte de cima. E também porque era uma maneira que eles encontraram para construir. Os egípcios, eles eram um povo muito rico de conhecimento. Então, vejam, a construção dessas pirâmides, ela não usava nada de argamassa, não usava cimento, nada. Eram apenas as pedras que eram encaixadas. Então, era como se fosse um quebra-cabeça montado, né? E vejam a durabilidade de anos que nós temos dessas pirâmides. Então, era algo muito bem projetado. Então, as pirâmides, elas não são lisas, porque elas são compostas por pedras que são justapostas, né? Uma encaixando na outra. E dentro da pirâmide, eles construíram uma espécie de labirinto. Lembram que eu falei para vocês que todos os pertences do faraó eram enterrados junto com ele, né? Colocados junto com ele. Então, para dificultar o roubo, né? O roubo dos ouros, das joias, de toda a construção que ele tinha feito durante toda a vida, eles construíam esses labirintos para dificultar esse acesso, certo? Então, essas pirâmides, elas trazem consigo pinturas e inscrições dentro das pirâmides, né? São inscrições sagradas. Muitas vezes, essas inscrições eram para proteger o corpo do faraó dos maus espíritos, era isso que eles acreditavam, né? Então, também para contar os principais fatos da vida do faraó. Então, eles parecem até com história em quadrinhos, né? E aí agora nós vamos para a parte de pintura dos egípcios, né? Que era bem rica e bem vasta. Então, a pintura dos egípcios, elas eram realizadas com características muito próprias. Então, ele era um povo. Então, as pinturas dos egípcios, elas eram realizadas com características que eles mesmos criaram. Então, vejam que povo cheio de conhecimento, né? Como eu disse a vocês. Então, eles seguiam regras, né? Para essa pintura. Os pintores eram anônimos, então sempre que a gente estuda pinturas egípcias, vocês percebem
e vão perceber que não existe nome de artista. Então, os artistas, eles estavam ali apenas para cumprir o pedido do faraó. E eles faziam isso mesmo com muito gosto. Para eles era um privilégio ser convidado para realizar essas pinturas para o faraó. Então, eles não assinavam suas obras, eram pinturas anônimas, certo? E elas seguiam essas regras pré-estabelecidas. Uma dessas regras que eram pré-estabelecidas e que é muito presente é a regra da frontalidade. Mas o que é isso, professor? Que regra de frontalidade é essa? Então, frontalidade vem de frente, né? Então, as obras, pinturas egípcias, elas tinham essa característica. Fazia-se com que o corpo das pessoas fosse sempre retratado com o tronco, né, com a parte do nosso tronco, e os olhos de frente, voltados para o observador. E ficava apenas a cabeça e as pernas e os pés de perfil, né, de lado. Então, a gente tinha os olhos para frente e o tronco, pernas e pés e a cabeça para o lado, né, de perfil. Era uma característica que eles tinham. Então, nessas pinturas, eles usavam geralmente para decorar os túmulos egípcios, como eu disse a vocês, né? E tinha uma característica também bem interessante, que era uma pintura apenas de um único plano. O que é isso, professora? É como se a pintura estivesse próxima de você e não tivesse profundidade, né? Então, eles não tinham profundidade, eles pintavam apenas no plano único. Imaginem aí, por exemplo, um desenho de uma casa e uma estrada atrás da casa. Isso é profundidade, vai além. Para os egípcios isso não existia, tá? E eles não possuíam lei de perspectiva. Então a gente nem percebe essa impressão de profundidade e também eles não têm assim uma relação do tamanho das pinturas com o espaço, né? A gente percebe nas obras que os dedos deles, que é a regra de proporção, eram todos do mesmo tamanho. Os dedos do pé também, né, quanto os das mãos. Então, eles não tinham esse cuidado, eles não tinham essa preocupação com as regras de proporção. Outra característica também das pinturas egípcias é que eles seguiam aquela regra de hierarquia, né, que eu falei para vocês. Que regra de hierarquia era essa, né? Então, as pessoas são representadas pelo seu grau de importância. Então, quanto mais importante ela é, maior ela é representada, certo? E aí nós temos o faraó, rainha, sacerdotes, soldados e o povo. Professora, mas o povo, que era a camada mais baixa, era representado nas obras? Sim, eles eram. Só que eles apareciam apenas como personagens para contar as coisas que o faraó tinha feito, né? Para contar a história do faraó, sem muita importância. Então, vocês estão vendo na imagem agora um representado bem grande, que é o faraó, e o escravo abaixo. Então, eles representavam, tinha essa regra de hierarquia. Quem era mais importante era representado em tamanho maior. Quem era menos importante, em tamanho menor, certo? E aí, nós vamos para a parte da escultura, né? Que também retrata muito do povo egípcio, né? Então, as esculturas, elas tinham grande importância para os egípcios também. Devido a essa crença que eles tinham na vida após a morte, eles, além de mumificarem os corpos mortos, como a gente já falou, para que fossem preservados, né? Eles também se utilizavam nas esculturas que reproduziam o seu corpo com o máximo de detalhes, né? Então, de acordo com a crença egípcia, esse novo corpo, que é a escultura que eles estavam construindo, serviria para abrigar a sua alma após a morte. Então, por isso eles faziam de maneira perfeita, empregavam os materiais e elementos que fossem mais ricos, por exemplo, o ouro. Então, muitos são construídos de ouro. Então, assim como na representação dos mortos, todas as esculturas, elas deveriam representar as características físicas da pessoa e sua condição social. Então, se ele era o faraó, então a obra tinha que ser com elementos mais ricos e representar a importância do faraó, certo? Então, quando fala em escultura, nós temos a lei da frontalidade, né? Eles ainda são construídos de frente, né? A gente consegue ver na imagem, eles estão todos de frente. E a regra também de tamanho, que é a regra de hierarquia, continua. Então, o faraó é o mais alto, depois a rainha,
os filhos, se tiverem, depois os sacerdotes e assim até chegar nos escravos, tá? Na parte da escultura, nós temos também as esfinges, isso, que é uma escultura muito característica dos egípcios. As esfinges, elas são divididas, então elas são metade homem e metade animal. Por que elas têm essa característica? Tudo gira em torno da religião, tá? Como eu disse a vocês, todas as construções artísticas dos egípcios, elas giram em torno da religião, certo? Da crença deles. Então, eles acreditavam que construindo essa escultura com metade homem e metade animal, era como se eles estivessem juntando a força do animal, né? A força com a parte intelectual dos seres humanos. Então, por isso que eles misturam. É como se a parte intelectual do ser humano, né, de conhecimento, que eles tinham realmente muito conhecimento, e a força animal. Então, por exemplo, eles acreditavam que as esfinges, elas ganhavam vida à noite e que elas protegiam os faraós dos maus espíritos. Então, vejam que tudo é uma questão de crença, né? E eles representavam também em suas esculturas, né, o busto do faraó, a parte do busto e o corpo do faraó, como exaltação, né, como se eles estivessem fazendo um ritual de adoração à pessoa mais importante, que era o faraó. Então, para eles, a arte egípcia, né, ela é marcada por isso, por representar e ser toda voltada para o faraó e para a parte religiosa. Então, realmente, eles vivenciavam a arte, né? Porque eles colocavam nas obras artísticas tudo aquilo que eles acreditavam. Então, hoje, quando nós vamos estudar o Egito Antigo, nós precisamos estudar também a parte cultural desses povos, né? A construção artística, porque ela é quem nos conta toda essa história dos egípcios, né? Então, é muito interessante a construção deles. A gente consegue perceber todas essas características em filmes. Já teve até novelas que retrataram, né, esse processo de construção egípcio. Eu lembro bem dessa novela Os 10 Mandamentos, que passou na TV Record, que a gente percebia, né, quem construíam eram os escravos, claro, mas eles tinham arquitetos. Embora não fossem formados em faculdades, eles dominavam aquela técnica de construção. Tanto é que até hoje nós temos as construções lá, né? Elas são abertas para visita em alguns momentos e algumas podem receber visitas. E uma curiosidade sobre a esfinge de Gizé é que a gente se pergunta muito se ela foi construída sem nariz, né? Então ela tinha nariz em sua construção inicial, sim, mas existem algumas histórias, né, em relação a isso. Uns dizem que foi o tempo, né, que acabou degradando e quebrando o nariz da esfinge. Outros dizem que foi os muçulmanos, né, que miraram para destruir a esfinge. E também contam rituais religiosos ligados a isso, né? Mas que ela foi construída assim, com o nariz, certo? Então, nós vimos exemplos de pintura egípcias, representando também cenas do cotidiano, porque a pintura egípcia, como eu disse a vocês, além de retratar tudo sobre o faraó, ela representava o povo quando estava contando elementos do cotidiano, né, para representar essas cenas do cotidiano, como vocês estão vendo. E geralmente eram o povo, os escravos, servindo os faraós, a rainha. Então, sempre com aquela perspectiva, né? Mesmo sem esse interesse de perspectiva, eles representavam as pessoas mais importantes em tamanhos maiores. E nós temos também a rainha Nefertiti, né? Que foi um achado histórico. É um achado muito importante. E aí tem a representação do seu busto, né? Lembrando aquilo que eu disse a vocês. Eles faziam de maneira que representasse claramente as partes físicas dos reis, rainhas, faraós, porque era uma maneira de dizer, né, que o corpo continuaria vivendo após a morte. Então, era essa a intenção que eles tinham, né? Então, eles tinham que manter todas essas características e a condição social. Hoje, além de ter diferentes estruturas físicas, o Egito é uma república, né? E a religião deles é predominantemente
muçulmana. Então, existe uma diferença muito grande do Egito antigo, a parte cultural, para o Egito de hoje. Mas é importante a gente lembrar que a manifestação artística do Egito, ela significava para o povo aspectos da espiritualidade, então sempre ligadas à religião, certo? É bom a gente entender isso. E aí, falando ainda em esculturas egípcias, nós temos as estatuetas, né? Que eram denominadas chabiti por eles, e eram produzidas para serem colocadas dentro dos sarcófagos, né? Que eram os túmulos. Então, o chabiti, segundo o pensamento deles da época, ele representava um caráter religioso. Então, eles eram responsáveis por trabalhar pelo seu dono no mundo dos mortos. Então, vejam só, quanto mais chabiti tivesse, mais pessoas a serviço do morto e eles iam ter na vida após a morte. Era isso que eles acreditavam. E segundo a crença egípcia, eles alcançariam assim a eternidade, né? Hoje, os chabitis, eles não têm essa importância, né? Porque hoje eles têm outra mentalidade, né? Então, eles respondem apenas hoje que os chabitis são servos espirituais. Uma outra curiosidade que eu não mencionei é que quando o faraó morria, eles escolhiam 2 sacerdotes para sacrificar, para serem enterrados junto com o faraó. Junto assim, que eu digo porque é como se esses soldados, esses sacerdotes, é como se esses sacerdotes fossem trabalhar para o faraó na vida após a morte. Então, eles achavam um privilégio serem sacrificados para ser enterrados junto ao faraó e para servi-los na vida após a morte, né? Vejam só como a questão religiosa ela é muito predominante na arte egípcia. Então, esse foi a abertura, né, um pouco do conhecimento da vivência artística dos egípcios, né? Então, é importante que a gente compreenda essa manifestação artística com elementos da religiosidade egípcia. Espero que vocês leiam o texto da página 41 e 42, tem informações bem interessantes. E para casa vai ficar a atividade da página 43, 44, certo? Que é uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre a arte egípcia, porque o que nós vimos aqui foi um pequeno resumo, né? A arte egípcia ela é bem mais vasta. E a página 45, onde vocês vão relatar as experiências de vocês com a vivência artística, certo? Após isso, nós vamos denominar 4 palavras, né, na página 47, no nosso Ampliando o Conhecimento, que são as palavras cotidiano, ininteligível, apreciação e utilitária. Só escrever o significado aqui, certo? Então, essa foi a nossa atividade. E nós não iremos fazer a página 46, certo? Ficará para uma outra oportunidade, visto que neste momento não é tão viável, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o povo egípcio. Boa tarde e bons estudos! Então, quando nós falamos nessas classes sociais, nessa divisão, nós vamos ter essa divisão também
feita pela pessoa mais importante a menos importante, que era assim que era feita essa divisão. Então, nós temos em primeiro lugar o faraó, depois reis, rainhas, e depois nós temos os sacerdotes, certo? E depois nós temos comerciantes, artesãos, camponeses, e por último, na camada mais baixa, são os escravos. Então, para a gente entender melhor como que era feita essa questão religiosa de mumificação, nós precisamos saber dessa divisão social, certo? Então, eram todas as pessoas que eram mumificadas, passavam por esse processo de mumificação? Não, apenas as pessoas mais importantes, que no caso, o faraó e seus familiares, né? Então, o faraó, por ser a pessoa mais importante, ele passava por esse processo. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que manter o corpo do faraó vivo era uma forma de manter e garantir que ele teria um bom lugar nos céus. Isso mesmo, então faz parte também da questão religiosa deles. Então, como acontecia esse processo de mumificação, né? Então, primeiro, eles faziam-se a retirada do cérebro pelo nariz, eles aplicavam lá um líquido para conseguir retirar esse cérebro com facilidade, né? E depois de retirar o cérebro, eles retiravam os órgãos, sempre começando pelo lado esquerdo, né? Que era o lado que eles acreditavam que estavam todas as emoções e sentimentos. Depois eles cobriam todo o corpo com sais, ou mergulhavam esse corpo nesses sais. Por 40 a 72 dias o corpo passava mergulhado, né? Ou coberto por esses sais. Depois, eles lavavam o corpo com bálsamo e óleos essenciais. E aí, por último, né, eles preenchiam todo o corpo com ervas e algodões, linhos, preenchiam para que o corpo ficasse, né, aquelas ervas eram como meio de purificar o corpo do faraó. E enfaixavam todo com linhos e pedaços de algodão e betume, que é um líquido. Então, quando a gente vê no filme, por exemplo, aquelas múmias saindo dos sarcófagos com a gaze toda suja, a gente imagina que tá sujo, né? Na verdade, não é sujeira, é o líquido betume que tem aquela coloração, né? Então, não é nada de sujeira, não. Até porque o corpo é bem lavado, bem limpo, nem tinha como sujar. Para proteger a pele, proteger o corpo é usado esse betume, certo? Então, não é sujeira. E aí nós vamos para a parte da arquitetura egípcia, né? A arquitetura egípcia é composta por imensas construções, como as pirâmides, que serviam de túmulos para os faraós, né? Os reis do Egito Antigo, eles dominavam tudo e eram considerados os deuses, então eles tinham que ter um lugar que fosse eles tinham que ter um lugar que estivesse, né, além do que ele merecia, certo? Então, eles tinham que ter um lugar que pudessem guardar todo o corpo desse deus, que é o faraó, como também os seus pertences que ele tinha acumulado durante a vida, tá? Então, aí nós temos os templos, né? Que eram construídos em homenagens a esses deuses. Então, nessas pirâmides, nós temos as pirâmides de Gizé. Então, falando em pirâmides, nós temos as pirâmides de Gizé, no Egito, que são as pirâmides principais, não são as únicas, tá? Que há Quéopes, Quéfre e Miquerinos. Elas recebem esses nomes para homenagear os faraós, né? Então, elas foram construídas para o faraó e sua família. Então, a pirâmide, ela tem essa forma piramidal, porque eles acreditavam que essa forma piramidal... Então, nós temos as 3 pirâmides, que são as principais. É a Quéopes, Quéfre e Miquerinos, que foram construídas para o faraó e sua família. Não era apenas o faraó que era colocado nas pirâmides, o corpo era colocado, a família também, que a rainha participava também. Então, as pirâmides, na verdade, elas tinham essa forma piramidal, que era uma maneira de facilitar a ascensão do faraó aos céus. Assim eles acreditavam, né? Então, vinha a parte de baixo mais larga para a parte de cima. E também porque era uma maneira que eles encontraram para construir. Os egípcios, eles eram um povo muito rico de conhecimento. Então, vejam, a construção dessas pirâmides, ela não usava nada de argamassa, não usava cimento, nada. Eram apenas as pedras que eram encaixadas. Então, era como se fosse um quebra-cabeça montado, né? E vejam a durabilidade de anos que nós temos dessas pirâmides. Então, era algo muito bem projetado. Então, as pirâmides, elas não são lisas,
porque elas são compostas por pedras que são justapostas, né? Uma encaixando na outra. E dentro da pirâmide, eles construíram uma espécie de labirinto. Lembram que eu falei para vocês que todos os pertences do faraó eram enterrados junto com ele, né? Colocados junto com ele? Então, para dificultar o roubo, né? O roubo dos ouros, das joias, de toda a construção que ele tinha feito durante toda a vida, eles construíam esses labirintos para dificultar esse acesso, certo? Então, essas pirâmides, elas trazem consigo pinturas e inscrições dentro das pirâmides, né? São inscrições sagradas. Muitas vezes, essas inscrições eram para proteger o corpo do faraó dos maus espíritos, era isso que eles acreditavam, né? Então, também para contar os principais fatos da vida do faraó. Então, eles parecem até com história em quadrinhos, né? E aí agora nós vamos para a parte de pintura dos egípcios, né, que era bem rica e bem vasta. Então, a pintura dos egípcios, elas eram realizadas com características muito próprias. Então, ele era um povo. Então, as pinturas dos egípcios, elas eram realizadas com características que eles mesmos criaram. Então, vejam que povo cheio de conhecimento, né, como eu disse a vocês. Então, eles seguiam regras, né, para essa pintura. Os pintores eram anônimos, então sempre que a gente estuda pinturas egípcias, vocês percebem e vão perceber que não existe nome de artista. Então os artistas, eles estavam ali apenas para cumprir o pedido do faraó. E eles faziam isso mesmo com muito gosto. Para eles era um privilégio ser convidado para realizar essas pinturas para o faraó. Então eles não assinavam suas obras, eram pinturas anônimas, certo? E elas seguiam essas regras pré-estabelecidas. Uma dessas regras que eram pré-estabelecidas e que é muito presente é a regra da frontalidade. Mas o que é isso, professor? Que regra de frontalidade é essa? Então, frontalidade vem de frente, né? Então, as obras, pinturas egípcias, elas tinham essa característica. Fazia-se com que o corpo das pessoas fosse sempre retratado com o tronco, né, com a parte do nosso tronco, e os olhos de frente, voltados para o observador. E ficava apenas a cabeça e as pernas e os pés de perfil, né, de lado. Então, a gente tinha os olhos para frente e o tronco, pernas e pés e a cabeça para o lado, né, de perfil. Era uma característica que eles tinham. Então, nessas pinturas, eles usavam geralmente para decorar os túmulos egípcios, como eu disse a vocês, né? E tinha uma característica também bem interessante, que era uma pintura apenas de um único plano. O que é isso, professora? É como se a pintura estivesse próxima de você e não tivesse profundidade, né? Então, eles não tinham profundidade. Eles pintavam apenas no plano único. Imaginem aí, por exemplo, um desenho de uma casa e uma estrada atrás da casa. Isso é profundidade, vai além. Para os egípcios isso não existia, tá? E eles não possuíam lei de perspectiva. Então a gente nem percebe essa impressão de profundidade e também eles não têm assim uma relação do tamanho das pinturas com o espaço, né? A gente percebe nas obras que os dedos deles, que é a regra de proporção, eram todos do mesmo tamanho. Os dedos do pé também, né, quanto os das mãos. Então, eles não tinham esse cuidado, eles não tinham essa preocupação com as regras de proporção. Outra característica também das pinturas egípcias é que eles seguiam aquela regra de hierarquia, né, que eu falei para vocês. Que regra de hierarquia era essa, né? Então, as pessoas são representadas pelo seu grau de importância. Então, quanto mais importante ela é, maior ela é representada, certo? E aí nós temos o faraó, rainha, sacerdotes, soldados e o povo. Professora, mas o povo, que era a camada mais baixa, era representado nas obras? Sim, eles eram. Só que eles apareciam apenas como personagens para contar as coisas que o faraó tinha feito, né? Para contar a história do faraó, sem muita importância. Então, vocês estão vendo na imagem agora um representado bem grande, que é o faraó, e o escravo abaixo. Então, eles representavam, tinha essa regra de hierarquia.
Quem era mais importante era representado em tamanho maior. Quem era menos importante, em tamanho menor, certo? E aí nós vamos para a parte da escultura, né? Que também retrata muito do povo egípcio, né? Então, as esculturas, elas tinham grande importância para os egípcios também. Devido a essa crença que eles tinham na vida após a morte, eles, além de mumificarem os corpos mortos, como a gente já falou, para que fossem preservados, né? Eles também se utilizavam nas esculturas que reproduziam o seu corpo com o máximo de detalhes, né? Então, de acordo com a crença egípcia, esse novo corpo, que é a escultura que eles estavam construindo, serviria para abrigar a sua alma após a morte. Então, por isso eles faziam de maneira perfeita, empregavam os materiais e elementos que fossem mais ricos, por exemplo, o ouro. Então, muitos são construídos de ouro. Então, assim como na representação dos mortos, todas as esculturas, elas deveriam representar as características físicas da pessoa e sua condição social. Então, se ele era o faraó, então a obra tinha que ser com elementos mais ricos e representar a importância do faraó, certo? Então, quando fala em escultura, nós temos a lei da frontalidade, né? Eles ainda são construídos de frente, né? A gente consegue ver na imagem, eles estão todos de frente. E a regra também de tamanho, que é a regra de hierarquia, continua. Então, o faraó é o mais alto, depois a rainha, os filhos, se tiverem, depois os sacerdotes e assim até chegar nos escravos, tá? Na parte da escultura, nós temos também as esfinges, isso, que é uma escultura muito característica dos egípcios. As esfinges, elas são divididas, então elas são metade homem e metade animal. Por que elas têm essa característica? Tudo gira em torno da religião, tá? Como eu disse a vocês, todas as construções artísticas dos egípcios, elas giram em torno da religião, certo? Da crença deles. Então, eles acreditavam que construindo essa escultura com metade homem e metade animal, era como se eles estivessem juntando a força do animal, né? A força com a parte intelectual dos seres humanos. Então, por isso que eles misturam. É como se a parte intelectual do ser humano, né, de conhecimento, que eles tinham realmente muito conhecimento, e a força animal. Então, por exemplo, eles acreditavam que as esfinges, elas ganhavam vida à noite e que elas protegiam os faraós dos maus espíritos. Então, vejam que tudo é uma questão de crença, né? E eles representavam também em suas esculturas, né, o busto do faraó, a parte do busto e o corpo do faraó, como exaltação, né, como se eles estivessem fazendo um ritual de adoração à pessoa mais importante, que era o faraó. Então, para eles, a arte egípcia, né, ela é marcada por isso, por representar e ser toda voltada para o faraó e para a parte religiosa. Então, realmente, eles vivenciavam a arte, né? Porque eles colocavam nas obras artísticas tudo aquilo que eles acreditavam. Então, hoje, quando nós vamos estudar o Egito Antigo, nós precisamos estudar também a parte cultural desses povos, né? A construção artística, porque ela é quem nos conta toda essa história dos egípcios, né? Então, é muito interessante a construção deles. A gente consegue perceber todas essas características em filmes. Já teve até novelas que retrataram, né, esse processo de construção egípcio. Eu lembro bem dessa novela Os 10 Mandamentos, que passou na TV Record, que a gente percebia, né, quem construíam eram os escravos, claro, mas eles tinham arquitetos. Embora não fossem formados em faculdades, eles dominavam aquela técnica de construção. Tanto é que até hoje nós temos as construções lá, né? Elas são abertas para visita em alguns momentos e algumas podem receber visitas. E uma curiosidade sobre a esfinge de Gizé é que a gente se pergunta muito se ela foi construída sem nariz, né? Então ela tinha nariz em sua construção inicial, sim, mas existem algumas histórias, né, em relação a isso. Uns dizem que foi o tempo, né, que acabou degradando e quebrando o nariz da esfinge. Outros dizem que foi os muçulmanos, né, que miraram para destruir a esfinge. E também dizem
contam rituais religiosos ligados a isso, né? Mas que ela foi construída assim, com o nariz, certo? Então, nós vimos exemplos de pintura egípcias, representando também cenas do cotidiano, porque a pintura egípcia, como eu disse a vocês, além de retratar tudo sobre o faraó, ela representava o povo quando estava contando elementos do cotidiano, né, para representar essas cenas do cotidiano, como vocês estão vendo. E geralmente eram o povo, os escravos, servindo os faraós, a rainha. Então, sempre com aquela perspectiva, né? Mesmo sem esse interesse de perspectiva, eles representavam as pessoas mais importantes em tamanhos maiores. E nós temos também a rainha Nefertiti, né? Que foi um achado histórico. É um achado muito importante. E aí tem a representação do seu busto, né? Lembrando aquilo que eu disse a vocês. Eles faziam de maneira que representasse claramente as partes físicas dos reis, rainhas, faraós, porque era uma maneira de dizer, né, que o corpo continuaria vivendo após a morte. Então, era essa a intenção que eles tinham, né? Então, eles tinham que manter todas essas características e a condição social. Hoje, além de ter diferentes estruturas físicas, o Egito é uma república, né? E a religião deles é predominantemente muçulmana. Então, existe uma diferença muito grande do Egito antigo, a parte cultural, para o Egito de hoje. Mas é importante a gente lembrar que a manifestação artística do Egito, ela significava para o povo aspectos da espiritualidade, então sempre ligadas à religião, certo? É bom a gente entender isso. Então, queridos, hoje a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês façam a leitura do texto na página 41 e 42, certo? E aí, falando ainda em esculturas egípcias, nós temos as estatuetas, né? Que eram denominadas chabiti por eles e eram produzidas para serem colocadas dentro dos sarcófagos, né, que eram os túmulos. Então, o chabiti, segundo o pensamento deles da época, ele representava um caráter religioso. Então, eles eram responsáveis por trabalhar pelo seu dono no mundo dos mortos. Então, vejam só, quanto mais chabiti tivesse, mais pessoas a serviço do morto e eles iam ter na vida após a morte. Era isso que eles acreditavam. E segundo a crença egípcia, eles alcançariam assim a eternidade, né? Hoje, os chabitis, eles não têm essa importância, né? Porque eles, hoje, eles têm outra mentalidade, né? Então, eles respondem apenas hoje que os chabitis são servos espirituais. Uma outra curiosidade que eu não mencionei é que quando o faraó morria, eles escolhiam 2 sacerdotes para sacrificar, para serem enterrados junto com o faraó. Junto assim, que eu digo porque é como se esses soldados, esses sacerdotes, é como se esses sacerdotes fossem trabalhar para o faraó na vida após a morte. Então, eles achavam um privilégio serem sacrificados para ser enterrados junto ao faraó e para servi-los na vida após a morte, né? Vejam só como a questão religiosa ela é muito predominante na arte egípcia. Então, esse foi a abertura, né, um pouco do conhecimento da vivência artística dos egípcios, né? Então, é importante que a gente compreenda essa manifestação artística com elementos da religiosidade egípcia. Espero que vocês leiam o texto da página 41 e 42, tem informações bem interessantes. E para casa vai ficar a atividade da página 43, 44, certo? Que é uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre a arte egípcia, porque o que nós vimos aqui foi um pequeno resumo, né? A arte egípcia ela é bem mais vasta. E a página 45, onde vocês vão relatar as experiências de vocês com a vivência artística, certo? Após isso, nós vamos denominar 4 palavras, né, na página 47, no nosso Ampliando o Conhecimento, que são as palavras cotidiano, ininteligível, apreciação e utilitária. Só escrever o significado aqui, certo? Então, essa foi a nossa atividade. E nós não iremos fazer a página 46, certo? Ficará para uma outra oportunidade, visto que neste momento não é tão viável.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o povo egípcio. Boa tarde e bons estudos!